aqui, mas eu sei que são muitos e muitos professores, né? Muitos e muitos. Deus continue abençoando a vocês, porque vocês têm sido uma bênção aqui para o nosso programa. Esse Deus que nos conhece como somos. Eu quero mandar um abraço também para o professor e radialista Vilder Santos. Deus abençoe grandemente o senhor, viu, professor? Deus é fiel, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele é esse Deus que faz toda a diferença na vida dos seus. Eu quero pedir aqui a Luciano Tavares para botar mais um louvor para o nosso público. E quando voltarmos, aí eu vou começar a pregar a palavra do Senhor. Esse louvor que iremos ouvir foi a pedido de Dona Socorro. Jesus abençoe. Quase sempre quando abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Quando pelas opressões eu fico desolado e enclausurado eu não falo com ninguém, me recolho em oração sozinho, ajoelhado, sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir descer primeiro, e os caminhos do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem que me conhece intimamente, é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia.
Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. Com vocês aqui no programa Palavra da Resposta. Telefone liberado, você liga e participa. 3234-3232 é o telefone da Rádio Jornal AM 540. O blog da igreja você já sabe, www.palavradarresposta.blogspot.com. Estamos apresentando Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta, programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe, 3234-3232. Direção, pastora Magdail Torres. O programa Palavra da Resposta, são exatamente 22 horas e 40 minutos. Deus é fiel. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para o Vasni, a Cris e a Rebequinha e Ana Cristina, que são minhas ovelhas, né? Jesus abençoe grandemente. Para seu Ramiro e Dona Maria José, que se encontram aí em Salvador. Olha, fizeram falta, viu, no culto de hoje. Jesus abençoe grandemente, eu sei que vocês estão aí nos ouvindo. Quero mandar um abraço também para seu José Luiz e família aí em Propiá. Um abraço. Quero mandar também para o Sargento Afrânio e o Pastor Márcio aí em Propiá também. Quero mandar um beijão aí para o meu brodinho, o Francisco Neto, e sua mãe Tânia aí em Capela. Jesus continue abençoando grandemente. Quero avisar o pessoal de Propiá, ao povo de Propiá, que dia 22, sábado que vem, a pastora Magdail Torres estará aí com vocês em um grande evento, né? Esse evento que é da parte da igreja do nosso pastor Orlando, não é? Que é o aniversário da sua esposa. Deus continue grandemente, eu estarei aí com vocês para ministrar a palavra do Senhor, e eu sei que grandes coisas o Senhor, Ele reservou para este dia. Eu quero contar com todos vocês aí de Propiá, vocês aí que fazem parte dos povoados vizinhos, e também vocês aqui de Aracaju. Eu estou saindo com uma caravana com o pessoal da minha igreja também, e vocês que são de outros interiores e quiserem estar lá junto conosco, podem ir. Todos vocês serão bem-vindos. Vocês que fazem parte de outras religiões, não importa, podem estar lá. Eu terei um grande prazer de receber a todos vocês, porque Deus, Ele é perfeito em todo o seu agir. Deus é fiel. Eu quero começar a palavra de hoje agradecendo a este Senhor, porque tudo que Ele faz é tão maravilhoso, é tão perfeito. Temos ouvinte no ar. Boa noite, a graça e a paz ao pastor Orlando, não é? Com certeza, a graça e a paz. A graça e a paz. Magdail, né? Isso. O nome da senhora é Eugênio Abençoado, é o primeiro nome que eu vejo, esse nome diferente. Foi meu pai que fez essa proeza. Estava vindo aqui a programação, estou aqui visitar. Sim. Um casal aqui, a residência dele, que é a Jackson Luiz Jéssica e o Obreiro Wagner, casal também, que vai estar lá junto conosco, né? Deus abençoe. Aí a querida cidade de Propiá, região Baixo Francisco, onde chegou ao alcance da Rádio Jornal, tenho certeza, e pessoas irão comparecer esse evento. Amém. A pastora Magdail, eu tenho certeza que Deus, Ele vai agir com o poder dele. Tenho certeza. Ajuda através do meio de comunicação. É verdade. Um canal de bênção nesta emissora, a Rádio Jornal. Amém. Eu tenho ouvido a programação,
E Jesus, tem usado a boca da pessoa tem sido curada, liberta. Amém. Tem falado profundamente. No primeiro dia que eu vi o programa da senhora, Deus falou poderosamente. Amém. Deus ficou pelo Espírito. Vou pastor Madureira. Sim, pastor Orlando. Eu estou ansiosa, viu? Estou muito feliz, contando os dias para nos encontrarmos e estar aí com o povo de Tropiá e todos aqueles que estarão juntamente conosco a desfrutar desta tão grande bênção de estarmos na presença do Senhor Jesus, não é, pastor Orlando? Com certeza. E só falta só 7 dias, né? É verdade. E hoje é 8, né? É verdade. Não importa, pastor Madureira, o crédito religioso da pessoa. Isso. Existe pessoas também que um dia estava na presença de Deus, e a pastor, quem está ouvindo, ele disse que conhecido, vai conhecer ela pessoalmente, José Menezes, viu? Olha que maravilha, Jesus abençoe grandemente. Eu sei que eu vou me emocionar muito aí com todo o carinho, não é, de todos vocês que têm feito, vocês fazem parte do programa Palavra da Resposta. Eu vou sentir isso, né, não é, pastor Orlando? Com certeza. Eu acabei de chegar também, assim, quase uma hora do relógio, mais ou menos, estava fazendo culto assim, no ar livre, muitos irmãos compareceram, outras pessoas sem ser evangélicas, pessoas que também estavam na droga, está ouvindo a palavra de Deus no local que está sendo erguido sempre da igreja pentecostal dos Alpícios. Nós fazemos de culto antes de realmente fazer um tempo, né? Nós estamos fazendo na casa de um casal de obreiros, e nós fazemos na porta mesmo da rua, e Deus tem abençoado o pastor Madureira. Uma bênção, né, pastor Orlando? É verdade. Então é o ídolo do Senhor Jesus, né? De pregar o evangelho a toda criatura, né? É verdade. Esse é o nosso trabalho. Foi um prazer interagir com essa no ar. Prazer é todo meu. Cadê a voz do nosso irmão Ivan Carvalho? Certo. Tá bom, pastor Orlando. A graça e a paz do Senhor, e nos encontraremos aí no sábado, porque eu sei que grandes coisas o Senhor nos preparou. Glória a Deus. Um abraço também, que Deus abençoe essa polícia aí, essa polícia que atende com muito amor e carinho aos ouvintes, viu? Amém. A pastora está mandando um abraço, a pastora de igreja, o obreiro Wagner, a diácono Jéssica, e todos os irmãos da igreja pentecostal dos Alpícios, e todos os ouvintes que nesse momento estão ouvindo a programação, e também seu Luiz, seu irmão, seu Luiz é a ovelha da senhora. Isso, seu Luiz, eu sei, quero conhecê-lo. Eu quero mandar um abraço aí forte e muito obrigado a gente pelo carinho, todos vocês que fazem parte da igreja do pastor Orlando e das outras igrejas também, todo o povo de Tropiá. Jesus abençoe grandemente, amém? Amém, a paz, pastor Maria. A graça e a paz, pastor Orlando. Deus é fiel. Então, como eu estava falando, eu não poderia começar a pregar esta palavra do Senhor, que tem sido a minha vida, o que eu tenho mais prazer de fazer nesta vida, é falar sobre aquele que é o meu melhor amigo, aquele que tem sido meu companheiro de todas as horas, e que nos momentos tanto de felicidade como nos momentos difíceis, ele tem estado sempre ao meu lado, e eu faltam-me palavras. Mas mesmo faltando-me palavras, eu estou aqui para agradecer a este Deus por tudo que Ele tem feito. E tenho agradecido a Ele pela vida de todos vocês, ouvintes do programa Palavra da Resposta. Eu tenho agradecido ao Senhor por estarmos aqui nesta rádio, a Rádio Jornal AM 540, que tem sido uma bênção grande para a Igreja Congregacional Vida com Cristo. Eu quero agradecer ao dono da bênção, eu quero agradecer a este dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o íntimo do nosso ser, e por Ele nos conhecer como nós somos, é que Ele nos compreende, e por isso Ele tem toda a paciência e toda a dedicação de nos conduzir a este caminho que Ele reservou para cada um de nós, o caminho da salvação, que é o caminho da vitória, que é o caminho da bênção. Este caminho que é o melhor caminho que o homem pode escolher. Você pode ter toda a riqueza do mundo, todo o conhecimento. Se você não tiver Jesus, de nada adianta, e nada você seria e nem será. Por quê? Porque Jesus, Ele é tudo.
Jesus, Ele é o conhecimento, Jesus é a experiência, Jesus é a nossa vitória, Jesus é o Deus que Ele nunca te esqueceu nem há de te esquecer. Para você que não tem conhecimento da palavra do Senhor e nunca aceitou Jesus, você preste bem atenção ao que o Espírito Santo fala. Fala a você de que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que provém do Senhor é maravilhoso. Mas este mundo, pastora Magdail, este mundo, a palavra do Senhor diz que jaz do maligno. Neste mundo tereis aflições. Este mundo são tantas coisas terríveis que têm acontecido. É verdade. Mas o que tem acontecido, Deus não tem culpa disso. E Ele não criou nada disso. Ele criou o mundo, Ele criou o homem, depois veio a mulher. E, infelizmente, eles optaram para o pecado. E aí veio a morte. E aí começaram a acontecer coisas terríveis. Veio o primeiro assassinato, como fala a palavra do Senhor. Infelizmente, um irmão mata o outro. Foi o preço, o castigo daqueles que escolheram o caminho das trevas, que não foi o caminho que Deus tinha orientado a eles. E que todas essas coisas ruins, elas vieram não porque Deus as criou. Deus criou e fez tudo perfeito. Ele criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E quando Ele olhou, Ele disse, tudo é muito bom, porque tudo estava dentro da perfeição de Deus. E nós homens é que, de uma forma ou de outra, temos feito coisas que não agradam a este Deus. E temos pagado um preço alto. Não por aquilo que Deus determinou. Você tem pago um preço aí. Um preço este que você diz, mas Deus, por que tem acontecido tantas coisas em minha vida? Tantas coisas que nos acontecem e que Deus, Ele não tem nada a ver com isso, porque Jesus disse que o que fazemos aqui mesmo nós pagaremos, porque se você for parar para refletir, você vai ver aí, você vai sentir quantas coisas erradas você já praticou. Mas eu me arrependi, pastor, eu também. Mas o arrependimento não faz com que não venhamos a pagar aquilo que fazemos. Tudo no tempo determinado, nós iremos pagar aqui mesmo o que fazemos, ainda que venhamos a nos arrepender. Por quê? Porque Deus diz na palavra dele, Jesus, que o que nós semeamos é o que nós iremos colher. Então, se você semeia, lá vai. Se a tua semente é uma semente boa, com toda certeza o fruto será um fruto bom. Mas se você semeou uma má semente, você irá colher uma semente, um fruto ruim. Então é muito importante, você aí que está me ouvindo, que nós, sabe, pai, precisamos nos policiar. Precisamos ter mais cuidado com o que falamos, por onde andamos, com quem andamos, de que forma nós temos nos conduzido, para que não venhamos a passar por momentos constrangedores, por momentos terríveis que não foi Deus que permitiu, nem foi Deus que quis, mas fui eu que escolhi. Foi você que escolheu. Você sabe o que tem que fazer e eu também. E assim como sabemos o que não podemos fazer. Em tudo, Deus tem sido muito perfeito. E a nós, o que tem acontecido? Quantas vezes nós temos sido tão infiéis, tão ingratos, não nos lembramos de... Quantas vezes você parou para pensar, eu vou lhe fazer uma pergunta, quantas vezes você fala com Deus por dia? Quantas vezes você ora? Você vai parar, você vai dizer, meu Deus, nenhuma. Agora, todas as vezes que você precisa desse Deus, você se lembra dele. Você clama por ele, você chama por ele. Você já parou para pensar que Deus poderia olhar para você, para mim, para nós e dizer assim, olha, eu ando muito triste porque eu tenho tido os filhos tão interesseiros, eles só me procuram quando precisam de alguma coisa do Pai.
Você queria que o seu filho, a sua filha, só lhe procurasse e dissesse a você que te ama quando precisasse de alguma coisa da sua parte? Você já parou para pensar o quanto você tem entristecido a Jesus? Quando Ele tem sido tão atencioso com você, e quantas vezes Ele tem te chamado, quantas vezes Ele tem te tocado e você faz de conta que não ouve, você faz de conta que não sente, porque você está mais preocupado, mais preocupada com as coisas que para você são importantes no momento, as suas prioridades. E que prioridades são essas, pastora Magdail? Prioridades de coisas que eu preciso correr atrás para consegui-las. Eu estou passando, vou dar um exemplo aqui, eu estou passando por uma prova familiar terrível. Um exemplo, viu, gente? Eu preciso que Deus dê a mim uma grande vitória no meu casamento, porque está insustentável essa situação. Certo? Todas as vezes que você procura Deus, você só procura Deus para falar do seu marido, sobre o seu marido e sobre a tua situação. Você já parou para conversar com Deus? Porque eu costumo dizer que oração para mim é assim. Eu quando oro ao meu pai, eu oro conversando com meu amigo, com meu pai, com meu confidente, aquele ao qual eu posso abrir o meu coração, confessar a ele tudo que está me doendo, o que estou eu temendo e até medo. Mas o nosso irmão Paulo diz: temores sim, tremores também, desistir jamais. Mas já sei, o que do cobra ele fosse da fai, mas tantas coisas que o inimigo usa para tentar nos fazer parar, são tantas. E o que acontece? Acontece que, como eu estava dizendo a vocês, com todos esses levantes, com toda essa ação das trevas para tentar fazer você desistir, você tem que parar e pensar que há um Deus que nunca desistiu de você. Agora você é que nunca deu atenção a Ele. Você nem se lembra de falar com Ele. Todas as vezes que você se lembra de falar com Ele é que você quer pedir alguma coisa a Ele. Você tem agido não como filho, não como filha, mas como uma pessoa interesseira, que só procura o pai e a mãe quando precisa de alguma coisa. Que qualidade de filho és tu? Que qualidade de filha és tu? Quem ama, age diferente. Quem ama, dá assistência. Quem ama, sempre estar ali, querendo saber o que o outro precisa. Ainda que sejam coisas que não sejam possíveis a você, Pai, às suas mãos, mas o amor é algo tão aconchegante. Você pode não ter a condição de ajudar o teu próximo naquilo que ele está necessitando, mas atenção, você estar ali a dar uma assistência, a ajudar no que é possível, faz muita diferença, sim. Oh, riquiva sobre Pai. O Ede Comla Ede fosse Pai. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um texto. Esse texto foi pregado lá no nosso ministério hoje. E está dentro do que Jesus começou aqui a desenrolar, a falar para vocês, para mim. De que, olha, qual é o lugar de Jesus em tua vida? Onde ele se encontra? Qual é o lugar de Jesus em tua vida? Onde ele se encontra? Pensou? Certo. Se você não colocou em primeiro lugar, você não faz nada. Ou então você pode dizer assim: Deus é minha vida. Deus é o meu Pai. Eu tenho dado o melhor para Ele. Aí você vai fazer igual a Pedro. Que negou a Jesus 3 vezes. Andia, o Edeliva sobre Cantui. Não adianta vivermos de palavras, falarmos, andecabaçai, o que não vivenciamos, porque para Deus isso é hipocrisia. Para Deus o que você fala é o que você tem que praticar. Temos que viver na verdade.
O que adianta você abrir a sua boca e dizer, como Pedro disse a Jesus, que por amor a ti, ó Senhor, até minha vida eu darei? Aí Jesus respondeu a ele: olha, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás. Quantas vezes nós pensamos que somos autossuficientes e que temos o poder e que temos a condição de fazer tantas coisas e até achamos que estamos fazendo muita coisa quando não estamos fazendo nada? Em que você tem se esforçado para agradar a Deus? Ou não tem sido diferente? Você, todas as vezes que chega diante de Deus, você só chega para pedir a Ele e para que Ele veja o teu lado, mas você nunca para olhar para o lado do Senhor. O que Ele está sentindo neste momento? Você já parou? A dor que Jesus sente de te amar tanto e você não tem dado atenção nenhuma a Ele. O Espírito Santo de Deus está aqui me usando para que ela sobrecantuí, para te dizer que são tantas trocas. Olha, há uma troca de valores muito grande. Você tem deixado de valorizar aquele que tem te dado valor e tem te dado talabá, e tem dado valor àqueles que têm tirado o teu valor. Porque do homem não espere nada, do Senhor as melhores coisas. Por quê, pastora? Porque nós homens, nós somos falhos, pecadores. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras. Eu posso te ferir, eu posso te entristecer, você a mim também. Mas Jesus, Ele jamais nos entristece. Jesus está sempre pronto, com a palavra maravilhosa, para nos levantar, para nos erguer e dizer: olha, você, em todo tempo eu sempre te enxerguei, eu sempre estive ali, tomando conta de você, mas você nunca quis me ouvir. Eu falava e você não dava atenção. Eu tocava, tola, façui, befat, tola, blastui. Eu tocava em teu ombro e dizia: olha, eu estou aqui. Eu preciso ter uma conversa com você, mais séria, mais próxima. E você dava ao Senhor o ombro rebelde. Por que Deus só serve para você quando você está necessitando de alguma coisa? Olha que ação triste. Olha como você tem entristecido o Senhor. Nós, quando fazemos a vontade do Senhor, isso não quer dizer que entristecemos, que não entristecemos o Senhor. Olha, eu sou pastora, vocês me conhecem, vocês me ouvem, né? Me conhecem aqueles que vão lá à igreja. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês: eu sou pó, eu sou cinza, como diz o nosso irmão Abraão, sou pecadora. Então eu tenho falhas. Eu tenho falhas. Jesus não tem. Você tem falhas. Eu já ouvi muita gente dizer assim: ah, pastora, mas eu só faço coisas boas. Eu também faço coisas boas, mas também eu pratico coisas ruins. Aí as pessoas que dizem assim: ah, mas eu só faço coisas boas. Não, você faz coisas boas, mas você também faz coisas ruins. Porque se nós fizéssemos tão somente coisas boas, não seríamos pecadores. E Jesus quer que reconhecemos os nossos alabai, os nossos pecados diante dele, para que ele venha nos salvar e assim justificar todos os nossos pecados. E quando nós fazemos a vontade de Deus, aí sim temos que lutar. Eu sempre costumo pregar assim, porque é isso que a palavra tem nos ensinado. Lutemos para muito mais agradarmos a Deus do que desagradarmos. Eu não posso agradar a Deus completamente, porque eu sou falha. Mas eu posso sim me esforçar para que, ainda que eu não chegue a 100%, mas eu chegue próximo, para que o meu Deus possa sempre contar comigo. Olha, Senhor, Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra do Senhor Jesus sempre deixa bem claro isso. Mas Davi era um homem que ele não podia ver uma mulher. É por isso que Salomão puxou o papai, né? Salomão foi no mesmo enredo. A falha de Davi era essa. Olha, uma coisa que eu acho linda em Davi. Linda em Davi, o coração. Olha, Davi tinha um coração puro, gente. O rei Saul aprontou terrivelmente contra ele. Ele não tinha nenhum rancor de Saul. Era algo lindo. Lindo. Davi tinha um coração puro.
Parece que quanto mais o rei Saul aprontava contra ele, mais ele amava o rei Saul. Ele chorou até com a morte do rei Saul. Você choraria com a morte do teu inimigo? Pode ser que você chore, pode ser que eu chore. Mas, para chegar a isso, se você chegou a isso, é porque você tem o teu coração puro. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi, quando ele errava e Deus o repreendia, Davi, na hora, se arrependia. Ele não retruncava com o Senhor Jesus. Ele não blasfemava, nem dizia que estava com a razão. Quando Deus falava, ele baixava a cabeça, se humilhava. Andou louco sobre canto e da labastai. E ali se arrependia do seu ato. E Deus ficava todo feliz, porque sabia que podia contar com aquele homem. Porque aquele homem, mesmo com as suas falhas, mesmo com suas dificuldades, ele estava sempre pronto para fazer segundo a vontade do Deus que o enviou. Jesus quer que reconheçamos quem somos nós. Tem crente que quando aceita Jesus, quem tem que esquecer dos nossos pecados é Jesus, claro, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que fizemos. Como assim, pastora Magdail? Repare o que eu vou dizer aqui a você. Tem pessoas que apontaram muito, certo? Não estou julgando ninguém aqui, é um exemplo. E depois que aceita Jesus, vai dar um de santarrão, de santarrona, e sai falando do irmãozinho da igreja, da irmãzinha da igreja. E eu olho assim e digo, peraí, esse negócio aqui está errado. Primeiramente, não podemos julgar uns aos outros. E depois, você não pode se esquecer de onde você veio. E você está de pé porque Jesus é fiel. Mas quem está de pé, cuidado para não cair. Porque bom que eu conheço é Jesus. E quando ele estava aqui nessa terra, ele disse que bom era o Pai dele, Deus. Entende? Você não pode esquecer nós, de que se o irmão está praticando um pecado ali, você comete outro de cá. Não é o que ele está praticando, mas é outro. Qual dos pecados são maiores? Gente, eu não digo que tem pecado, pecadinho, pecadão. Olha, por um pequenininho ou um grandão, você fica sem entrar na casa de Deus. Você está se prostituindo, mas da mesma forma que você está se prostituindo, o outro está mentindo aqui. Está ali, está mentindo. Tem aqueles que estão julgando, tem aqueles também que estão pecando do mesmo jeito, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que pecamos por pensamentos, palavras e... Aí o outro, ele está pecando na ação. Aí você... eu vejo muito isso, viu, gente? Eu vejo muito isso. Aí você não está pecando, sabe, pai? Aqueles que apontam e que faz e pinta e borda. Porque o irmão ciclano, porque a irmã Beltrano cometeu pecado disso, daquilo outro, adulterou. Aí os outros tomam, bota pra lá com a língua, bota pra lá com a língua. Quando não pecou na ação, mas tá ali, olha, tava ali cobiçando. Passou ali um irmãozinho, ai que gracinha, ó, gatinho. Olha, você já viu aquele irmão assim, mas e a irmã? E a irmã? Ai, tão linda. Mas muitas vezes você nem comenta com o outro, mas ali você tá ali, ó, só tirando. Só tirando. Tirando como assim, pastora? Tirando ali, ó, cobiçando, olha. Tão bonito, tão bonita. Tá pecando do mesmo jeito. Tá pecando do mesmo jeito. Olha, aí ali a irmãzinha foi, tava com a saia, deu aquela voltinha, né, que toda mulher dá, não é? Na perna, quando voltou com a perna, os seus olhos foi junto com a perna dela. Você está ali pecando. Está ali pecando. Aí o irmão passou assim, aí você olhou assim, olha, o irmão tem umas pernas tão bonitas. Você está pecando. Está pecando tão quanto aqueles que estão praticando o pecado. Porque para Jesus não tem pecadinho, nem pecadão. Tem tantos tipos de pecado: idolatria, ganância, mentira,
Oh Deus, lascívia, oh Pai, são tantas coisas, vaidade, tanto tipo de pecado, a mentira, que a outra cobra sai. Jesus tem misericórdia de cada um de nós. Andola sobre canto e da labastai. Eu estou aqui e Jesus me constituiu pastora, né, para estar ali liderando o rebanho dele. Mas uma coisa que Jesus vem me ensinando na obra dele, de que, olha, nós somos pastores, pastoras, mas nós não somos melhores do que ninguém. Não. As ovelhas devem a nós o respeito, porque nós temos uma posição. Mas aí daí eu achar que sou melhor do que minhas ovelhas, não. Não. Porque como era que Jesus tratava as ovelhas dele? Terá sobre canto e da. Jesus se afastava das ovelhas? Não. Jesus, ele se aconchegava. Jesus, ele se aconchegava com as suas ovelhas. Ele não se colocava no patamar de melhor. Não. Jesus fazia a diferença. E a diferença não está na minha posição, nem na sua posição aí, pastor, nem na sua posição aí, pastora. A diferença está no amor do coração que temos que ter uns com os outros. Olha, aqui no livro de Marcos, vou passar para vocês agora. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo do 32 ao 41. Diz assim: Jesus no Getsêmani. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passe dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E quando achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ó espírito, obafai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dorme agora e descansai. Oh, locrobla soi da pai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Andelo sobrianto plocosto e defá. Andela blastou defá. Vocês perceberam que os discípulos ali estavam representando nós, rebanho do Senhor. Os discípulos eram aqueles homens que o Senhor escolheu para estar para cima e para baixo na obra do Senhor, junto com Ele. Porque nós precisamos realmente de pessoas que venham nos dar o suporte, a nos ajudar. E Jesus no centro de tudo. E esses discípulos, eles contemplaram e vivenciaram muitas coisas com esse Jesus. Jesus que eles sempre contaram e sempre esteve ali com eles. Em todos os momentos que eles chamaram a Jesus, Jesus esteve ali. E no momento mais difícil da vida do nosso Deus, chamado Jesus Cristo, ao qual ele sabia que a morte se aproximava, e que diz a palavra do Senhor que ele estava angustiado e que sentiu até pavor do que estavam aguardando. Ele chamou os seus discípulos para que ali ficassem junto com ele, para orar,
E Deus, diz a palavra do Senhor, Jesus os chamou. E eles não corresponderam ao chamado do Senhor. Preste bem atenção ao que o Senhor está a nos falar. Quantas vezes Jesus tem chamado você e você não tem comparecido, e você não tem feito e não tem falado a sua defai, não tem se conduzido, não tem se portado ao que Deus determinou em sua vida. Quantas vezes Deus tem te chamado: olha Marcos, olha Marta, olha José, olha Maria, olha João, olha Julião, Delabla sobre Canto, e entre outros e outros nomes. Quantas vezes Deus tem te chamado e você tem estado preocupado com o cabaçai, com o que é seu, a ponto de dormir um sono profundo e Deus não poder contar contigo. Jesus, Ele nos escolheu para sermos vasos de honra, usados nas mãos do Todo-Poderoso, para que através de nossas vidas o Senhor possa alcançar e salvar o mundo. Mas sabe o que é que muitas vezes nós fazemos? Não buscamos a Deus, não nos preocupamos com o que Deus requer de nós, não nos preocupamos no que temos feito e se temos agradado a este Deus, mas estamos balabla sobre canto e bafai, empenhados em nos safar daquilo que está nos fazendo sofrer, e não estamos nem aí para o que Deus está a passar, para o que Deus está a sentir, para o que Deus está a sofrer, daquilo que eu e você, nós estamos fazendo, estamos cometendo contra Ele. Porque é muita gente correndo aí atrás de bênção, é muita gente aí se preocupando com campanhas, é muita gente aí fazendo muitas coisas para quê, pastora Magdail? Para alcançar aquilo que você quer. Mas e o que Deus quer de você? Porque o que Deus veio é nos ensinar neste mundo. Não foi para que estejamos alablaskodefai, desfrutar sovafia. Jesus, Ele não deixou este mundo para que você e eu corrêssemos atrás de bênçãos materiais e financeiras. Não. Jesus, Ele deixou tão claro que o propósito dele não é esse, apesar de que Ele é o dono da prata e do ouro, mas isso aí Ele deixa bem claro que é acréscimo. Ele faz se Ele quiser, Ele dá quem quer, porque Ele não deixa de ser fiel. Se você é pobre, se você é rico, não vai fazer diferença. A diferença faz é para aqueles que têm o amor de Cristo em seu coração. Por isso que Davi, ele nunca perdeu uma guerra. Sabe por quê? Porque Davi sempre estava disposto em fazer o querer de Deus em sua vida. São tantos irmãos, são tantas irmãs aí correndo atrás. É campanha para Dedéu, é campanha disso, daquilo outro, e você não para pensar: peraí, eu estou fazendo campanha para que Deus venha me abençoar, mas como é que se encontra a minha vida diante de Deus? Como se encontra a tua vida diante de Deus? Porque é tão sobrefácil, e as pessoas não atentaram de quê? E que Satanás, ele está cegando a muitos com isso. Ele sabe o que é que o homem gosta, o que é que nós homens gostamos. Nós gostamos do nosso bem-estar. Bem-estar como? Você quer estar com suas contas pagas, você quer ter o seu carro, você quer ter a sua casa própria, o seu apartamento próprio, não sei. Você quer estar muito bem com o teu marido, com a tua esposa. Nós queremos estar bem em tudo. Mas é impossível vivermos bem em tudo. Por quê? Ainda que você tenha Deus. Jesus veio a este mundo foi para nos ensinar. O que, pastora Magdail? Como suportar a cada dificuldade que se levantar em nossas vidas. Sabermos, que sim, hoje você sofre, amanhã você estará com a vitória. Temos que saber superar toda e qualquer situação. Jesus não nos escolheu para sermos fracos, covardes, como temos visto há muitos por aí. Jesus nos escolheu para que através de nossa vida Ele faça a diferença.
E você vai pregar o que lá fora? Você vai pregar dinheiro? Você vai pregar o que lá fora? Prosperidade? Ou você vai pregar um Jesus que deu a vida por mim, por você, na cruz do Calvário, que sofreu, que temeu, que se apavorou até antes da sua morte, que se angustiou, que sofreu, mas que não deixou de fazer aquilo que o seu Pai ordenou. Em momento algum, Jesus estava ali a desfrutar e a nos mostrar prosperidade material e financeira. Jesus ali o tempo todo, ele estava a nos mostrar que ele sempre nos amou de uma maneira incondicional e nos ama até hoje, a ponto de que até os seus próprios discípulos o decepcionou. Dela sobre ela, cuida lá sobre canto lá bastar. Eu amo pregar esta palavra, porque esta palavra é a verdade e ela veio para nos libertar. Jesus está aqui para nos dizer que ele não veio aqui para te dar uma mansão, um carro, dinheiro no banco. Ele não veio aqui a este mundo para isso não, porque isso aí é acréscimo, e isto não dá felicidade, não traz felicidade para ninguém. Quantas pessoas aí que tem tanto dinheiro, tanta coisa, e não tem o principal, Jesus, não tem uma saúde, não tem tanta coisa, não tem Jesus no centro da sua vida. Você que tem Jesus, você pode estar sofrendo. Quem não sofre faz parte da vida. Agora aqui eu vou dar uma de hipócrita, dizer porque eu tenho Jesus, com certeza eu sou muito mais que vencedora. Mas dizer que eu não tenho problemas, eu tenho sim. Eu tenho sim. Eu não vou pregar para vocês uma palavra de homens para que você venha ouvir o que você quer ouvir. Não. E depois da primeira adversidade você tropece e caia e não se levante mais. Eu estou aqui para pregar para vocês uma palavra verdadeira. A palavra que nos ensina a sermos humildes na presença de Deus, a reconhecermos que nada somos e que precisamos deste Deus em nossas vidas. E que Ele veio para nos fazer forte. Quando eu penso que sou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta palavra é para estabelecer, é para ser estabelecida em nossos corações. Sabe o que? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Tem bom ânimo. Tem de bom ânimo. Enxugue as lágrimas. Chore agora na certeza de que Deus está falando comigo. Ele irá mudar o quadro da tua vida. Esta palavra veio para mudar o quadro de nossas vidas. Esta palavra veio, sabe para quê? Andou, lofosso e bafai. Para nos mostrar uma prosperidade que não é a material e a financeira, mas é a prosperidade espiritual. A prosperidade que levará o homem à proximidade de Deus. A prosperidade que dará a cada um de nós suporte. E que tenhamos este varracia befai, estejamos firmes na presença de Deus, na rocha que é Jesus. Casa edificada nesta rocha jamais há de cair. Jesus está aqui para dizer-nos alabastar e para nos alertar de que tudo que Ele tem feito, tudo que Ele deixou é para ser propagado. E o que é para ser propagado é o amor de Deus. E o que é para ser propagado, o que? Alô, sobre canto é papai. Ui, canta alabastu de pai. Olha, Jesus, Ele está aqui para falar mais. Tem muita coisa para Ele falar, para cada um de nós, muita coisa. Porque muita gente está se lamentando de muita coisa. Mas espera aí, você quer mudar o quadro da tua vida? Você tem se lamentado por falta de conhecimento deste Deus. Você tem se lamentado por falta de conhecimento desta palavra, por não colocar ela em prática em tua vida. Por que, pastora Magdail? Porque é tanta gente aí preocupada com o seu, é tanta gente aí correndo atrás de dinheiro, de coisas materiais, de conserto, querem consertar tudo. A vida financeira, a vida conjugal, o emprego. Vamos secando, tudo que o homem quer. Aí você se preocupa em consertar tudo, mas não está fazendo nada. Por quê, pastora? Porque você se esqueceu do principal. Olha, e o que é o principal, pastora Magdail? O principal é como estar a tua vida diante de Deus,
Como se encontra a tua vida diante de Deus? Você já parou para pensar o que Deus está agora a pensar de você? Você já parou para pensar o que Deus requer de você? Se você tem agradado este Deus? Porque o tempo todo você está buscando campanhas para agradar o seu próprio querer. Você está correndo atrás de querer agradar as suas vontades. A campanha para abraçar prosperidade financeira, material, conjugal, e aí vai. Mas você não parou para pensar que você está perdendo o seu tempo porque você não fez o principal: se reconciliar com Deus, ter uma vida íntegra diante de Deus, honrar a este Deus. É por isso que a igreja do Senhor está doente. É muita gente doente na igreja de Deus. Na igreja de Jesus é muita gente doente. Por quê? As pessoas estão preocupadas em solucionar os seus próprios problemas, pensando nos seus próprios negócios. E os negócios do Senhor, os negócios de Deus, não estão nem aí. O que Deus pensa, muito menos. O que Ele quer de você, e eu quero saber a bênção que Deus tem para me dar. Que tipo de filho você é? Que tipo de filha você é? Você já percebeu que você é um dos piores? Andou sobre Antofrastofai. É inaceitável. O Senhor Jesus chamou seus discípulos. Todas as vezes que Ele chamou os discípulos ali para poderem junto com Ele ajudarem a Jesus naquele momento. A palavra de hoje, como eu já passei para vocês em Marcos 14, versículo do 32 ao 41. Todos os momentos que Jesus chamou seus discípulos, em todos os momentos Jesus os encontrou dormindo. E como se encontrava ali o coração do Senhor? Apavorado, angustiado. E eles não estavam nem aí. Não, pastora, isso não tem na palavra. Se eu durmo, eu estou vendo aqui. Está aqui meu amigo, amigão meu. Sempre esteve comigo e eu com ele. Aí ele está passando nesse momento, ele perdeu alguém que ele ama muito. E eu estava ali com ele. E ele passou a madrugada ali muito, mas estava muito mal. E estava precisando do meu apoio. Eu, ao invés de ficar acordada para apoiar ele, enxugar as lágrimas que saíam dele, eu fui dormir. E quando eu durmo, eu estou dizendo que não estou nem aí, pouco estou me importando com o que o outro está a passar. Entendeu agora o negócio? Os discípulos estavam ali dormindo. Todas as vezes que Jesus foi orar, Ele disse que era para eles ficarem ali, acordados, vigiando. Vigiai e orai, sem cessar. Para quê? Para que não entreis em tentação. Olá sobre canto e dalá. Por que diz a palavra do Senhor? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você está passando aí? Eleio sobrafai. O endele cobla sudefai. Você está passando aí por um momento muito difícil ao qual você está. Meu Deus, eu não vejo a hora de sair disso. Meu Pai, eu não sei como é que vai ser. Oh, meu Senhor, se eu pudesse, eu dormiria e só acordaria quando passasse esse problema. Porque eu tenho feito de tudo e não tenho conseguido êxito, vitória nesse negócio. Você que está passando por isso aí, Jesus está falando para você. Olha, para que você não venha a se entregar e a cair, porque é o que Satanás quer, que você se deixe levar pela situação, achando que ela é maior do que o Deus que você disse que crê. Andando lá sobre o canto, eu estou dizendo que você disse que crê. Porque o homem que crê realmente nesse Deus, ainda que lá no fundo do seu coração você tema a situação, você sabe que esse Deus vai fazer alguma coisa. Ele não vai lhe deixar assim. Ele não vai deixar você perecer, porque Ele está sempre com você. Olha,
Ele bate aí no teu ombro e diz: olhe para mim, eu estou aqui. O que aflige o teu coração? O que aflige o teu coração aflige a mim. Você percebe a diferença de atitude de Jesus conosco do que a nossa com Ele? Ele está nos dizendo que o que aflige a nós aflige a Ele, que o que toca em nós toca a Ele. E por que não o que toca ao Senhor tocar em nós? Por que não o que toca no Senhor tocar em nós? Quando ela sobrianto prefai, o de cobra e de fosso e berecantui, andolai o do sobrefaçou, o de comba labaçou e becantear. Por quê? Percebe que o Senhor em todo o tempo Ele está bem, mas bem atento. E Ele é tão atencioso, gente, Ele é tão amável, Ele é tão amável, Ele é tão maravilhoso. Nós não merecemos o Pai que temos. Ele é perfeito, Ele é muito perfeito. É um amor tão incondicional, é um amor tão... não se tem palavras para se expressar o amor que esse Deus tem por cada um de nós. Mas nós podemos sim, em gratidão a este Deus, retribuí-lo por toda a sua dedicação a nós, por todo o seu carinho, por todo o seu amor. Deus é fiel. Ele está aqui para, da maneira dele, que é a perfeita, nos dizer: olha, você tem falhado comigo, mas eu não tenho falhado contigo. Olha, quantas vezes eu te chamei e você não me ouviu, mas todas as vezes que você chama a mim, eu estou aqui com os ouvidos bem atentos. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Aleluias. Ombolobroso de façui. Oh, lablaçoi blecanto. Em Marcos, capítulo 10, versículo do 29 ao 31, diz assim o Senhor: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. É isso mesmo, Luciano Tavares. Foi Luciano aqui que me deu essa passagem. Eu estou passando aqui para vocês, tem a ver com a palavra. Deus é fiel. Ele é perfeito. Olha, a palavra do Senhor vem para abrir os nossos olhos em coisas que nós não estamos atentando, em pecados que estamos cometendo. E muitas vezes você comete o pecado, você sabe, mas algumas vezes não é que você não saiba, é que você está cometendo o pecado e você vê que Deus nada de te cobrar e você passa a achar que Deus está achando bonitinho o que você está fazendo. Lembra daquela passagem do profeta Natan com Davi? Olha, Davi, um homem segundo o coração de Deus, é verdade. Aí nos cai a ficha, gente. Olha, é o seguinte, quer dizer, hoje em dia passa, né? Passou-lhe o cartão, né? Que é tudo chique agora, né? Olha, nessa época, o profeta Natan, ele foi enviado lá para passar o recadinho para Davi. Olha, rei Davi, pegou o coitado de Urias. Já estava sendo ali, né? Já estava enfeitada a cabeça dele. E Davi, para se livrar do homem, colocou ele na frente da batalha para que o homem morresse. Ele não matou, mas mandou matar, não é para ficar com a mulher dele. Lembram que desde o início da palavra de hoje, Jesus já me usou de várias formas, em várias áreas de nossa vida. E Jesus disse que o que fazemos aqui mesmo nós pagamos. E o profeta começou a falar ali uma parábola. E finalizando aí essa passagem, Davi cheio de remorso, né? Encheu a boca assim e disse: esse homem tem que morrer. O profeta olhou para ele e disse bem assim: olha, palacada, toma aí, um nocaute. Davi, este homem és tu.
grande foi o susto de Davi. Porque muitas vezes nós cometemos e fazemos coisas que pensamos que está escondido de todo mundo e que Deus não responde com castigo na hora, mas Deus, ele não é assim, ele faz as coisas no tempo dele. Ele diz que é tardio em irar-se, porque ele não faz as coisas, com raiva. Não, é tardio em irar-se, ele é bem tranquilo. Ele deixa passar tudo e depois é que ele vem nos cobrar. E o que foi que aconteceu? Realmente, ela ficou viúva, ele ficou com ela. Dessa união veio Salomão, não é? Só que Salomão, antes de Salomão, ela engravidou. Salomão veio depois. Engravidou e teve o primeiro filho com Davi. E foi aí que o Senhor veio cobrar de Davi o pecado dele. O pecado por ter matado aquele homem. Mas ele não matou, pastora. Gente, olha, tanto faz você matar como mandar. O que importa é a intenção do coração. Então, por ele ter cometido essa falha, por ter cobiçado a mulher do alheio e ficado com ela, ele também não ficou com o seu filho que tanto amava. Deus levou. Grande foi a prova de Davi e daquela mulher. Ele pagou o preço e ela também. Aí depois o Senhor foi e enviou Salomão, o rei, futuro rei, Salomão. Para quê? Porque Jesus, ele deixa bem claro nessa passagem que ele é aquele Deus que castiga aquele que ama. E que ele também tem misericórdia de cada um de nós. Então, quando o homem se arrepende do seu pecado, ele vai sim pagar o preço pelo pecado que cometeu. Mas Jesus estará com ele, porque ele é um Deus de misericórdia. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês. Mas daí, porque Jesus é um Deus de misericórdia, você aí que gosta de estar caindo, levantando, caindo, igual a aquele trem, né, que fica... Aí não dá, porque aí vai chegar o momento realmente que Deus vai dar um basta e você vai passar por um estreito terrível. Aquele negócio, né, de cai, levanta e cai, cai, levanta e cai, não existe. Se você realmente serve a Deus e tem amor a esse Deus, você pode até chegar a cair alguma vez na sua vida, algo que aconteceu assim, mas ali você pede o seu perdão e diz, não vou fazer mais, e não faz, porque Jesus, ele disse o que aquela mulher? Faz e não peques mais. Ele a salvou, mas deixou bem claro que ela não poderia cometer mais pecado. Aquele pecado, outros pecados, mas nós somos pecadores. Mas são coisas que Deus não admite e que Ele tem trabalhado de uma maneira profunda. E essa profundidade de Deus em nossas vidas nós não compreendemos. Como assim, pastor Magdail? Eu quero a vitória, eu preciso de uma vitória grandiosa. Eu, pastor Magdail, realmente, particularmente, estou precisando de uma vitória grandiosa da parte do Senhor Jesus. E essa vitória que eu peço não é para mim, é para a obra dele. Ele sabe todas as coisas. Mas o Senhor, a gente pensa de uma forma e Deus faz de outra, porque os caminhos e os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos, não é verdade? É. E aí o que é que acontece? Jesus, ele não está gerando, ele disse a mim assim, olha, a vitória eu já dei. Filha, eu já te entreguei a vitória. Eu disse a ele assim, Jesus, o Senhor me entregou a vitória, mas Jesus, cadê? Cadê a vitória, Jesus? Já te dei a vitória. Aquietai teu coração. Aquietai teu coração. Eu disse, mas Jesus, cadê a vitória? Jesus, cadê a prova? A prova está no centro e a vitória não chegou. Jesus, a prova está no centro e a vitória não chegou. Deus é mistério. Sabe uma coisa que Ele tem me ensinado? Eu vou passar para vocês. É de que nós temos que saber esperar. Saber esperar a nossa vez. Saber esperar o momento que Deus determinou. E o modo ao qual Ele está fazendo, não queira imaginar como Deus está a operar, porque você não vai compreender mesmo. Agora, uma coisa eu posso dizer a você, pelas experiências que Jesus tem me dado, de que você não pode perder a esperança, a confiança de que Deus, Ele sempre vai fazer o melhor. Então, deposite esta confiança neste Deus. Deixa Deus te conduzir ao que Ele determinou, não ao que você quer. Lembra? Hoje, em nome de Jesus, acabou essa conversa sua de se direcionar a Deus só para pedir e pensar no Senhor. A partir de agora, se você quer conserto, faça como Jesus te ensinou nessa palavra de hoje. Direcione-se ao Senhor para saber o que Deus quer de você, o que você precisa fazer para agradar
agradar a este Deus. E não mais para agradar o que você quer. Fazemos pedidos, Senhor, se estiver dentro do teu querer, olha aqui, como diz a palavra de hoje. Se estiver dentro do teu querer, não é, Senhor? Jesus, mesmo no momento mais difícil, ele disse assim: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Faça segundo o teu querer, meu Senhor. Eu estou aqui sofrendo, Jesus estava sofrendo. Eu estou aqui sofrendo, você também está sofrendo. Mas sempre diga ao Senhor: eu sei, Senhor, eu sei que a ti tudo é possível. Passe de mim esse cálice, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, se não for da tua vontade, continue como está. Que não seja a minha vontade, mas seja a tua, Todo-Poderoso. Seja a tua, meu Deus, seja a tua, meu amigo, meu Pai, meu tudo, minha vida. Por quê? Porque no final de toda essa trajetória, você pode ter a plena certeza: Jesus, Ele tem falado isso para mim, porque não tem sido fácil não, cada um na sua prova. Jesus diz assim: filha, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Está dentro dessa palavra, eu estou passando aqui para você. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Guarde na tábua do teu coração. Porque Deus está na condição, Ele está na condução de todas as coisas. Ele é a tua condição. Está na condução da tua vida. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E os discípulos? Vamos deixar de ser aqueles discípulos que estavam dormindo um sono profundo, um sono que não provinha do Senhor, o sono do egoísmo, o sono do comodismo, o sono da falta de amor. Vamos passar agora a nos acordar. Jesus diz hoje: basta, basta de tanto sono, basta de tanto egoísmo, de tanto comodismo, de tanta falta de amor. Será possível que você continuará a agir desta forma? Jesus está falando para nós. Está nos dizendo que Ele veio para mudar as nossas vidas. E a prosperidade que Ele veio para nos... A prosperidade que Ele veio para nos dar, para nos ensinar, para nos comportar, é prosperidade espiritual, que é o nosso crescimento diante de Deus, a nossa transformação através do Espírito Santo, que nos levará ao caminho da salvação, tirando o Senhor de dentro de nós tudo aquilo que não o agrada, para que no dia que Ele venha nos chamar, estejamos com Ele lá no paraíso, céu, morada de Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus. A graça e a paz dele nos bastará. Deus é tremendo, maravilhoso. É este Deus.
É isso aí, minha gente. Estamos aqui com o programa Palavra da Resposta, sempre ao lado da pastora Magdail Torres. A sua ligação é muito importante. 3234-3232. Você fala com a Silvane, se quiser entrar no ar conosco também, é só participar, tá bom? 3234-3232. O nosso código de área é o 79. Você pode também acessar o site www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. Compareça você também na Igreja Congregacional Vida com Cristo. Fica ali na Avenida Maranhão, número 420, no bairro 18 do Forte. Avenida Maranhão, 420, próximo ao Hospital Nestor Piva. Lá você vai sentir a emoção de perto, olho no olho com ela, querida pastora Magdail Torres. Você é nosso convidado. Igreja Congregacional Vida com Cristo, Avenida Maranhão, 420, no bairro 18 do Forte. Lá você vai sentir a emoção dela, a querida pastora Magdail Torres. Alô, alô, pastora Magdail. Alô, Ivan Tavares, Luciano Tavares, Silvânia Ramiro e todos vocês juntamente conosco. Jesus continue abençoando a cada um de nós mais e mais. Eu quero mandar aqui parabéns para outros aniversariantes, que são aniversariantes do dia também, que é Jane Alcântara, do Orlando Dantas, Rosildo Cardoso dos Santos, da Veneza, Esterlita Santos Furtado, irmã de Alencar, aí na Barra dos Coqueiros, Paloma Lacerda, olha, filha do Paulo Lacerda, aí no Santo Antônio. São os aniversariantes de hoje, junto com Dona Terezinha. O programa de hoje é oferecido para vocês, muitos e muitos anos de vida, e que sobre a vida de cada um de vocês prevaleça o projeto que Deus determinou. Eu quero também mandar um abraço aqui para Gladson Marileide, a irmã Aparecida, o irmão Clodoaldo e Marília, são minhas ovelhas, todos eles. E um abraço forte, muito obrigado aí, gente, pela audiência. Para o senhor José Santos Melo, Adair, Cláudio Melo e família em Japaratuba. Olha, um abraço aí para toda a família e o povo de Japaratuba. Edson e família em Itabaiana. Oi, Edson, Jesus continue abençoando. A Maria Jeane e a família aí no Albano. Um abraço forte, muito obrigada pelo carinho. A Solanda, é Solanda, senhor, aqui? Yolanda e família aí no Siqueira Campos. Um abraço, Jesus abençoe mais e mais. A Maria Cardoso e família. Um abraço, dona Maria Cardoso. E seu José Vaqueiro e família aí no Eduardo Gomes. Um abraço, seu José Vaqueiro. Jesus abençoe grandemente. Quero mandar um abraço também para Olavo de Itabaiana e também para seu Barreto e toda a família. Ah, seu Barreto está no ar. Seu Barreto, boa noite. Boa noite, pastora Magdail. Boa noite. Estou aqui atentamente ouvindo exatamente as suas palavras. Amém. Estou com muita segurança, com muita firmeza e muito mais que tudo, verdadeiras. Amém. Aqui já cumprimentando Silvana, que sempre nos recebe solicitamente. Amém. E mando meu abraço para Luciano Tavares, sem esquecer o seu irmão, meu amigo Ivan Tavares. Certo. E claro, gravou e lógico, saiu aí nítido como ouvimos. Amém. E abraçando a família Pelotão e mais de perto Cátia Pelotão, que vem ser a esposa de Ivanzinho Tavares. Isso. Mas é isso aí, pastor. Estou, na verdade, lhe acompanhando. Muito obrigada. Muito firme, muito forte e com muita fé, com muita segurança. Amém. De modo que quero daqui abraçar a todos e fazer das suas as minhas palavras enquanto cumprimentando os aniversariantes. Amém. E mais de perto a filha de Paulo Lacerda, a Paloma, né, que está completando mais uma primavera. É verdade. E daqui os nossos votos de muita felicidade, muitos anos de vida e que ela realmente seja como é, uma menina inteligente e que o pai fez uma manifestação hoje ontem enquanto o programa Jornal da Manhã. E obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor, pela atenção. Para a senhora e até a próxima, pastora Magdail.
Até a próxima, seu Barreto. Muito obrigado aí pela participação. O espaço aqui sempre estará aberto para o Senhor. Deus é fiel. Olha, são exatamente 23 horas e 51 minutos. Estamos chegando ao final do programa, não é? Daqui a pouco está se encerrando o nosso programa. Mas eu sei que Deus tem feito assim maravilhas. Por quê? Porque o Senhor diz que a fé vem pelo ouvir essa palavra que faz toda a diferença em nossas vidas. Então, eu fico muito, mas muito feliz e sou muito, muito grata por cada um de vocês aí que tem estado ligados aqui no programa Palavra da Resposta, ao qual o diferencial não tem sido a pastora Magdail, mas o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que tem feito toda a diferença nesta palavra. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Ivan Tavares, para a sua esposa Cátia Silene e, como ele diz, o bonitão, né? O seu filho Michel. Jesus abençoe toda a família. Eu quero falar aqui, temos alguns recados aqui no mural de recados. Estou com tempo, por isso que eu vou ler aqui, certo? Um abraço para a irmã Jocélia, né? Jesus abençoe grandemente. Deixa eu começar aqui. A mãe de Márcio, sim, eu sei. Para quem não sabe, a mãe de Márcio é aí em São Paulo, viu, gente? E sim, ela me pediu para eu mandar um abraço para Betânia, para Betânia, as meninas, para Fátima Souza, Lucas, né? Para Alice. Um abraço aí. Jesus abençoe mais e mais. Temos aqui o recado de Caio Vinícius, que é minha ovelha, né? Caio Vinícius para a minha pastora. Diz assim: pastora, que Jesus continue te abençoando, te guardando. Não tenho palavras para agradecer ao Senhor pela sua vida. Beijos, nem eu pela sua. Ô Caio, Jesus abençoe grandemente, viu? Um abraço. Temos aqui também a mensagem de Cris, Vasni, Rebeca e Ana Cristina, que também são ovelhas minhas, que diz assim: o nosso Deus, Ele não faz diferença de raça, cor e estudo. Se fosse assim, não estaríamos debaixo da graça dele. A pastora Magdail, ela não faz diferença com ninguém. Continue a participar. Continue e participe. São bem-vindos. Ah, sim. Peraí, deixa eu ler aqui de Luiz, do bairro Orlando Dantas. É seu Luiz, que sempre aqui nos acompanha. O irmão Luiz, que sempre nos acompanha aqui no nosso blog, aqui é ouvinte assíduo do nosso programa. Diz assim: pastora, Deus não se engana. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosse o soberano sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste. E disse: eu ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles aí não completou aqui, certo? Mas seu Luiz está mandando aqui a mensagem em Miqueias, capítulo 3. Pronto, ficou ótimo assim, irmão Luiz. Miqueias, capítulo 3, para quem quiser ler a mensagem completa, certo? Temos também uma mensagem aqui de Márcio, né? Márcio, que é aí de São Paulo, Márcio dos Santos Batista. Um abraço, Márcio, Jesus abençoe. Pastora, primeiramente, parabéns pela palavra de hoje. Disse Cristo: buscai primeiramente o reino do céu, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes o homem que busca a prosperidade busca a prosperidade antes do reino do céu. É verdade. Temos aqui seu Luiz, novamente, não é? Que diz assim: pastora, os pregadores de hoje só querem saber de campanha para melhorar a arrecadação. E o povo atrás dessa revelação e profecia, e pedindo uma palavra revelada no rádio.
Tá bom, irmão Luiz. Deus abençoe grandemente. E é por isso que Jesus deixou a palavra dele, né? Para mostrar aí a verdade como ela é. Eu quero agradecer aqui a vocês, a todos vocês, pela participação, pelo carinho, pelo amor que vocês têm aqui, a pastora Magdalene Torres, ao Ivan Tavares, a Silvânia aqui, Ramiro, a nós que fazemos parte do programa Palavra da Resposta. Que Jesus continue abençoando grandemente a vocês. Quero agradecer aqui, né, pela ajuda do meu irmão em Cristo, né, Luciano Tavares, que esteve aqui conosco. Jesus abençoe grandemente. E eu sei que foi mais uma noite abençoada na presença do Senhor. Eu vou sair daqui mais uma vez com o meu coração na paz, certa do dever cumprido.